Boa noite a todos e todas. Gostaria de chamar para a comunicação de hoje o professor Newton Minhoto, com o título Maquiavel e César Borgia, para que a gente faça a última sessão da noite, antes do lançamento do livro. Professor Newton. Obrigado, boa noite a todos e todas. Bom, eu devo aqui, na verdade, agradecer aos organizadores, o Elton, o Gabriel, a turma do apoio, que tem sido preciosa, porque alguns colegas generosamente me agradeceram, mas eu não fiz nada. De fato, eu acho que talvez eu não tenha atrapalhado, o que em algumas circunstâncias já é alguma coisa, mas de fato, realmente quero agradecer o convite e me lançar um pouco. Eu vou tentar não demorar muito, acho que muitos estão aqui já há mais tempo, cansados, ansiosos para ver o livro, e portanto, acho que seria bom que eu não me demorasse muito. Lá nos idos, quando voltei ao mês de maio, eu pensei em apresentar para vocês hoje, quando o Elton confirmou, um texto sobre a questão da conquista. Quando chegou em agosto, eu vi que eu ia pagar vexame. Eu não tinha, embora tivesse trabalhado, eu não tinha quase nada para dizer ainda sobre isso. Então eu voltei a um tema, ou pelo menos a uma estratégia que eu desenvolvi, que me interessou há algum tempo, que é pensar um pouquinho a partir dos textos anteriores ao Príncipe. Uma parte disso já foi publicada justamente sobre César Borgia, mas nesse texto eu havia, no livro publicado pelo professor Elton, eu havia abordado a questão do César Borgia também, mas mais especificamente a questão da força, que me parece central aí na relação dos dois. Hoje vai ser um pouco menos direcionado, eu vou propor 3 temas, e vou propor também uma certa, enfim, um passeio metodológico. Porque, o que eu explico daqui a pouquinho isso, mas só para situar, acho que todos aqueles que leem Maquiavel, de um jeito ou do outro, acabam impactados por essa figura do César Borgia. A recepção e o maquiavelismo nesse sentido deve muito ao capítulo 7, lá onde aparece César Borgia. Todos nós já... e não tem como evitar o fascínio por essa figura que está ali no Príncipe. Ele, digamos, desde os estudos pioneiros lá do Giuliano Procacci, passando pelo Anselmi, enfim, são vários intérpretes que já refizeram e fizeram, e o grande Genaro Sasso, o grandíssimo Genaro Sasso, que dedicou um livro inteiro a isso. Então, evidentemente, eu não pretendo apresentar nenhuma novidade nesse terreno, seria uma ousadia boba tentar, digamos, me imiscuir nesse longo debate sobre a figura do César Borgia. Não é isso que eu vou fazer. E também vou evitar algo que me parece interessante, que é tomar César Borgia, por exemplo, mais contemporaneamente, do ponto de vista de uma tipologia weberiana. César Borgia cumprindo um papel arquetípico quase, dos homens e mulheres de ação. Eu acho super interessante, mas também não é isso que eu vou fazer. O que eu vou lhes propor é o seguinte: de onde eu vou partir? Eu vou partir de algo que Maquiavel diz lá no começo do Príncipe, que é a ideia de que ele aprendeu muito com a experiência das coisas modernas. Eu vou levar muito a sério a experiência, a noção de experiência. Então, a primeira coisa é isso, enfim, vou deixar a segunda parte, que são as coisas do passado, e vou levar a sério a questão da experiência, tal como ele a enuncia. Ora, aquilo que nós podemos chamar da experiência costuma ser usado a partir dos textos anteriores ao Príncipe, tanto as cartas quanto os documentos diplomáticos, documentos administrativos e outros, os poemas. O primeiro grande veio, aí nós temos de Tommasini passando por Vidolfo, de Viroli até Vivante, que é usar, digamos assim, visitar essas fontes
para constituir, né, algo, né, que é propriamente a biografia maquiaveliana. E é evidente que esses documentos são mesmo preciosos para alguém escrevendo a biografia de Maquiavel. Então nós temos aí também uma longa tradição biográfica, né, que excelente. A segunda, digamos, via, não só possível, mas também frequentada, é a via do estudo da gênese do príncipe. Então, ao lado dos biógrafos, esse material também tem sido muito usado, né, e aqui quem realmente a gente deve muito até hoje é Chabot. Né? Chabot é pioneiro nessa coisa, fez de maneira marcante, e até hoje a gente, digamos, a gente vai por aí, a gente volta a ele. Né? Concordando ou não concordando, isso é o menos importante, mas Chabot, né? Até porque ele usa termos que talvez hoje nos pareçam um pouco distantes, né, do vocabulário nosso. Ele fala da evolução espiritual de Maquiavel. A gente tem que recolocar esse termo, né, na formação, né, no momento em que ele escreve. Mas cá entre nós é muito interessante isso me interessou. Não para voltar à questão da formação espiritual, no sentido, enfim, mas um pouco no sentido do Chabot. Né? Por quê? Porque ele vai dizer, né, que Maquiavel, de alguma maneira, olhava, mencionava fatos cotidianos, e eu cito ele, em um evento determinado, ele procurava as grandes normas universais do agir político, válidas em qualquer tempo. Nós não precisamos necessariamente aceitar a proposição do Chabot, podemos discuti-la, mas eu acho que antes do grande estudo do Genaro Saxo sobre a relação Maquiavel, César Borgia, realmente é uma dica interessante, não é verdade? É um caminho interessante, né? Pensar, né, nessa ideia da gênese e buscá-la, né, onde nós temos fonte para tratar esse tipo de problema. Então, eu acho que esse caminho Chabot, Genaro Saxo, né, é um caminho fecundo, né? Mais recentemente, o Tafuro chega a dizer que o encontro com César Borgia foi, eu cito ele, a experiência mais significativa e mais estimulante para a sua, do Maquiavel, formação teórica. Tá? É nesse universo, então, eu estou indo rápido, né, mas que eu estou me movendo. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês, nesse quase noite, menos colada, mas bem mais modesta do que esses grandes intérpretes, que parte do seguinte: eu proponho para vocês uma espécie de experimento metodológico mental. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos supor que Maquiavel tivesse sucumbido à tortura a qual ele foi submetido com o final da República Florentina em 1512. Ele sucumbiu e hoje nós estaríamos aqui, se estivéssemos naturalmente, né, reunidos em torno do quê? De um conjunto documental, nenhuma obra marcante, poemas e coisas do gênero. O que eu quero fazer? Suspender o juízo sobre a relação que é o nosso Maquiavel, Maquiavel do Príncipe, fazer um experimento. Vamos para os textos anteriores ao Príncipe, não procurando neles nada do que está no Príncipe, para ver se o que nós podemos surpreender. Nesse jovem, porque aqui nós vamos estar falando de textos de 1502, 1503, o que esse jovem olhava, né, digamos assim, quando fazia a sua experiência das coisas modernas. Porque assim, pode parecer banal o que eu vou dizer, e é banal, mas veja bem, em 1502 Maquiavel não estava escrevendo o Príncipe, nem pensando no Príncipe. Maquiavel não estava preparando uma tese de doutorado de Estado, como existia na França, em que as pessoas ficavam 15 anos preparando a sua tese. Ele era um jovem funcionário de uma jovem república, ganhando a sua vida, fazendo, pode parecer espantoso hoje, fazendo o que ele mais gostou na vida, né? Participar da luta política. Então, nosso Maquiavel aqui, né, ele morre ao final heroicamente, torturado, ele foi torturado, né, nós sabemos, mas ele morre. Portanto, vou propor que a gente faça esse experimento mental. Tá? Nós só temos isso.
na mão. Nós temos, e é um volume grande de escritos, sobretudo se nós somarmos o escrito, né, aos escritos diplomáticos, o escrito, né, propriamente internos da chancelaria, e os poemas e cartas. É isso que eu tenho só. Tá? Então ele não está escrevendo, ele não sabe que vai escrever o príncipe, ele não quer escrever o príncipe, ele vai morrer jovem, né, pouco conhecido. E é essa figura que eu quero propor como experimento mental, que vai encontrar com César Borgia. Quem foi encontrar com César Borgia, é essa experiência que eu quero tentar surpreender junto com vocês. É claro que tem um pouco de voyeurismo aqui da minha parte. Eu quero tentar entrar nessa viagem junto com eles. O que me motiva, portanto, é descobrir a experiência de Maquiavel diante do fato presente. E o desafio de transformar, que foi o dele, uma nova compreensão da política que surgia da experiência em linguagem. Porque ele terá que inovar. A primeira coisa que a gente percebe nos escritos é que a linguagem falada que ele fala, linguagem da política, claro, não o italiano, isso é evidente, mas a linguagem da política que ele falava muito bem, nós vamos ver aqui, ele percebe que ele tem que transgredir. Que nós vamos ver a resistência à sua análise já nos documentos, né, que nós vamos visitar. Portanto, minha hipótese assim, mais geral é que quando Maquiavel fala das experiências das coisas modernas, ele na verdade não se refere apenas a uma coisa, mas a várias camadas do real que ele vai tentar penetrar. Para isso ele precisa de uma ferramenta nova, que são palavras, mas ele precisa também, né, de um retorno, nós vamos ver, para o seu tempo, porque senão não adianta nada. Ele tem que se comunicar com os seus. Ou seja, né, eu estou partindo da ideia de que não há uma apreensão direta, não existe algo como uma apreensão direta da ação dos homens. Que já foi um pouco um tema hoje, com o Ames, com o Luiz. Não existe isso de que a palavra sozinha me conduz sem mediação ao real. Para Maquiavel não existe algo como nós falaríamos hoje, um império dos fatos, com o qual sonham tantos pensadores políticos do nosso tempo. Mas o que existe para aquele que observa, portanto, faz a experiência das coisas da política, é um mundo de grande complexidade e que não pode ser entendida apenas por sua superfície, na suposição de que o presente desvela o ser da política para aqueles que o veem de perto. Essa é a grande ilusão que nós temos hoje, pelo uso de surveys, de coleta de dados, ou de proximidade com o poder. Pensem tanto que nós acreditamos em algo, eu sei de fonte segura. Saber de fonte segura é supor que alguém próximo de algum ator político nos disse. Ora, o que eu pretendo ver, propor para vocês, é que justamente Maquiavel desmente essa ideia de que a proximidade com o ator seja um mecanismo de desvelamento do real. Diante da realidade crua da ação, é mister saber em que linguagem ela pode ser narrada, essa ação. E mais, compreendida pelos outros atores políticos. A novidade, portanto, está no fato de que Maquiavel compreendia, ao mesmo tempo, a separação que existe entre a ação e a palavra, e ao mesmo tempo a necessidade de transportar a ação para a linguagem, de forma a poder nela interferir, sob pena de negar qualquer espaço comum entre a reflexão e a ação. Esse é o grande desafio. Você não tem nenhuma porta de chegada garantida e nem consegue sair desse embate cotidiano sem a construção de uma linguagem, sem narrar, né, e construir como objeto teórico. Pois bem, então, coloquem suas capas. Outro dia eu vi uma série italiana, né, uma série, enfim, né, vou fazer propaganda aqui, porque é uma série assim, romancezinho, né, rosa, mas as capas da marinha italiana, Stefano, são belíssimas. Né, tinha marinhas, né, eu falei, eu quero ser isso.
E a pessoa ia fazer uma cerimônia com um uniforme lindo e com a capa belíssima que ele julgava no ombro. Por que eu estou falando de capa? Porque nós vamos partir aqui para isso que eu estou propondo no nosso encontro, do fato que no dia 5 de outubro de 1502, Maquiavel coloca a sua capa, mas essa tinha função, não é só para ficar lindo não, né? Para evitar a poeira, e parte para explorar e encontrar César Borgia pela segunda vez. Esse é o ponto. Tá? Eu vou propor 3 temas, né? A investigação de 3 temas durante essa viagem. Primeiro, isso que eu já enunciei muito brevemente, que eu chamaria dos limites do discurso político. Temas que eu estou pretendendo podem ser apreendidos sem as obras posteriores. Primeiro tema, portanto, é esse o limite do discurso político. Segundo tema, a questão do silêncio dos atores. Qual o significado, né, não da linguagem dos atores, do que eles dizem, do que eles não dizem. Né? Terceiro, da relação entre ação e justificação. Né? Todos, é claro, situando, né, no terreno, né, digamos, constituído pelo problema da linguagem e da ação no campo da política. Vou tentar ver, conversando, como voyeur, no meio da viagem do Maquiavel, que nós acabamos de começar a empreender, né, como que esses temas podem, a meu ver, ser, né, apreendidos. É claro, gente, que eu estou falando de voyeurismo, mas é isso mesmo. Em que sentido? É porque quem de nós não tem vontade de fato saber como se formou a mente de um gênio? Porque, veja bem, né, esse experimento, nós estamos falando de alguém que, alguns anos depois, tendo caído desse lugar que ele tanto amava, vai se transformar num marco fundamental do pensamento ocidental sobre a política. Vai criar conceitos, né, que marcam, que fundam no sentido forte a política moderna. A tentação minha está errado, claro. Então já os advirto que eu fiquei doido, né, esses estudos que eu tenho feito nesses últimos anos. É claro, a pretensão maluca é entender como é que ele ficou tão inteligente, né? Não dá certo, né? Infelizmente não dá certo, mas dá, né, para chegar com Maquiavel, que parte, portanto, né, no dia 5 de outubro. Lembremos que Piero Soderini, que era amigo de Maquiavel, acabara de ser, né, de ter se tornado gonfaloniere. Maquiavel, portanto, partia com prestígio. Mas é preciso anotar, Maquiavel partiu como um funcionário. Maquiavel nunca foi embaixador, por uma razão simples. Antes, como agora, para ser embaixador, você tinha que ter ou prestígio social ou dinheiro. Ele não tinha nenhuma das duas coisas, ele era funcionário. Que a gente gosta, o embaixador, Maquiavel, nunca foi. Tanto é que nós vamos ver que ao final César Borgia vira para ele e diz: manda vir um embaixador de verdade que eu quero negociar. Ele é um funcionário. Então, mas isso é importante. Isso é importante por quê? Porque justamente mostra o lugar da observação. Então, Maquiavel viaja, né, sem nenhuma regalia, sem poderes. Embora a senhoria reconhecia os seus conhecimentos. Porque ela diz na carta de apresentação, lembre que, né, as pessoas tinham que ter carta na época de apresentação, né, fala de expor a posição de Florença, eu recomendo, expõe a posição de Florença, agora eu cito, amplificando a fala sobre as diversas circunstâncias dessa matéria, as quais não é preciso dizer-te, por estar muitíssimo bem informado sobre ela. Então, é um funcionário que parte sabendo muito bem, né, digamos, do conjunto de fatos ou dados pertinentes, mas quer que ele a informe sobre os movimentos do Duque. E agora tem uma coisa sensacional. E que, se for possível, já que ele está lá, que negocie algumas vantagens para os mercadores da cidade, que são, segundo a senhoria, seu estômago e sua força motora. Então nós estamos aqui diante de uma visita ao real, de um funcionário qualificado, em que a senhoria fala: já que você está lá, vê se faz uns negócios. Não é muito diferente da nossa diplomacia atual. Talvez mais eficaz do ponto de vista, inclusive, dos negócios. Mas enfim, o que eu proponho é que Maquiavel viaja e, como tal, ele tenta cumprir sua missão,
e ao mesmo tempo é aqui que tal influenciar o juízo de seus concidadãos. Uma assembleia como essa, quer dizer, quem se interessando por política e por teoria da política não tem lá secretamente a ambição de influenciar seus concidadãos pelo saber. Mas isso faz parte, na verdade, desde Platão, nós estamos ali querendo influenciar. Né? E Maquiavel, nós vamos ver, ele faz esse exercício como funcionário. Ele tenta influenciar. A teoria, então, tal como nós a compreendemos, não está no campo imediato dos interesses de Maquiavel nesse instante. Ela é o que lhe restará se ele tivesse sobrevivido às torturas. E assim, uma carta, porque a correspondência nessa época era frenética. Não é que ele fosse lá e ficasse... Não, ele vai escrevendo, a Sionia escrevendo para ele, enfim, há uma troca constante de informações e de reprimendas. Mas na carta do dia 8 de outubro, né, fornece uma indicação disso que eu estou dizendo. Porque Maquiavel, portanto, nós estamos com a nossa capa, e lembra, a capa agora está cheia de poeira. Ele nem desce do cavalo, ele está com roupas de viagem quando César Borgia já o chama. Todo empoeirado. Né? Ele agora tem o segundo encontro, que eu já havia desenvolvido antes. Né? É o primeiro encontro em que a questão da força aparece. Mas César Borgia, na verdade, é um esperto. Ele sabia que seu comportamento anterior, quando ele, César Borgia, havia ameaçado a cidade de Florença, havia irritado seus governantes. Por isso, ao mesmo tempo em que joga a culpa sobre seus novos desafetos, né, pelas tensões anteriores, reclama repetidas vezes a amizade de Florença. O que interessa isso? É o fato de que Maquiavel revela, no final dessa carta, portanto, nós estamos no dia 8 de outubro, né, o seguinte: eu ouvi Sua Excelência atentamente dizer sobre as coisas ditas acima, sobre as quais digo não somente o efeito que tiveram, mas as palavras exatas que foram proferidas, as quais reporto largamente. Ora, esse era o procedimento que se esperava de um funcionário zeloso, que correspondia à objetividade esperada de um escrito diplomático. O problema é que o próprio Maquiavel chega, né, é encontrado imediatamente por César Borgia. O tempo começa a passar e ele vê que ele não retira nada desses encontros. Aquilo que a gente sonha, que é a imediaticidade da política e da ação, Maquiavel constata o contrário. Ele está diante de alguém ladino, esperto, feito poucos, e ele não retira nada do simples convívio. Ora, o que ele vai fazer? Primeiro, que no correr do mês de outubro, ele percebe essa limitação da proximidade do horizonte de ação. É possível, portanto, sair da primeira, que eu estou chamando da primeira camada do real, para tentar penetrá-lo. O grande problema é que Maquiavel está, digamos assim, preso à sua missão diplomática e ao imobilismo que caracterizava a política dos dirigentes florentinos. Começa uma luta interessante em que Maquiavel começa a escrever repetidamente, tentando mostrar que a posição clássica de Florença, não fazer nada, deixar tudo como está para ver como é que fica, né, em mineirês, né, não funciona. Mas o órgão que o havia, né, enviado, né, os 10 de liberdade, não gosta da correspondência de Maquiavel. Na medida que ele passa para o segundo nível, que ele começa a tentar mergulhar no real, ele é repreendido exatamente por romper a imediaticidade do discurso da superfície. Até mesmo o seu amigo Biagio Buonaccorsi vai criticá-lo dizendo: você faz, né, constatações por demais galhardas. Você está exagerando, digamos assim. O que Maquiavel vai tomando, se ele não consegue penetrar na mente de César Borgia, ele consegue perceber, no entanto, né, a catástrofe que se anuncia para Florença com a sua maneira de proceder. No dia 15 de outubro, né, ele recebe
né, as diretivas novas de Florença. É sobre isso que eu estou falando, desse imobilismo. Florença diz para ele, para temporizar e não se comprometer a procurar compreender seu ânimo. Ou seja, né, mandam claramente, para com essa mania de tentar compreender o real no segundo ponto. Maquiavel fica, portanto, diante da ideia de que Florença tentava ganhar tempo para solucionar seus problemas, né, que ele via como um erro, e da injunção de não falar sobre aquilo que via em César Borgia. Esse desafio, gente, não tem nada de literário. O que ele tentava compreender nas ações de César Borgia, e aqui que talvez aquela frase do Chabot que eu citei, de tentar perceber na linguagem própria do Chabot, na universalidade, talvez essas palavras de Chabot sejam exageradas, mas de fato o que Maquiavel quer fazer é a teoria. Tentar passar para um segundo nível em que as ações se mostrem compreensíveis pela razão. E o problema central, no entanto, é conseguir diz respeito à eficácia política da escrita. Por quê? Toda vez que ele adverte Florença, ele é xingado. A ação não é transparente e a criação de uma linguagem, digamos assim, que aborde esse fato também não é transparente. Ele fica preso, né, ele prisioneiro, portanto, né, de uma cegueira de um lado e daquilo que eu vou tratar num segundo momento, do silêncio do Duque, do Duque César Borgia. Ele está murado na sua posição. Tanto é que ele inventa um procedimento analítico. Na carta de 8 de novembro, o que ele faz? Ele, na verdade, fala da famosa fonte, né, confiável. Ele inventa um amigo. Há toda uma discussão para saber se esse amigo existiu ou não. Né? É uma discussão bacana, eu gosto dessas discussões, mas ela não interessa tanto aqui. É fato que é mais provável que seja ao mesmo tempo um procedimento literário e um recolhimento de informações. Mas como ele vê que escrevendo como diplomata ele não é ouvido, ele, portanto, passa a dizer que essas fontes são mais interiores do que pareciam ser. Não interessa se de fato, porque veja bem, é óbvio que ele ficava ali o dia inteiro coletando informações, é claro que tinham amigos ali. E ele já tinha experiência suficiente para tentar enganar o pessoal na conversa. Mas o que é importante nesse procedimento do amigos é que ele agora ganha, né, no seu mergulho, em que ele mergulhara e não conseguira transmitir a linguagem, ele ganha, né, um primeiro patamar de linguagem que ele começa a falar do Duque como se não fora ele. Ou seja, ele transforma essa primeira camada abaixo desse real imediato numa camada de linguagem, mas que tem a capacidade de remontar a superfície e de ser transmitida para os seus senhores. Nessa carta ele vai dizer, por exemplo, dizendo que é um amigo, né? Esse senhor é o Duque, né? Sabe muito bem que o Papa pode morrer a qualquer momento. Só lembrando, gente, para aqueles que o Papa era pai desse senhor Duque, né? Alexandre VI é o pai dele. Então não é qualquer coisa, não é que ele está preocupado com o Papa, não. Ele está preocupado porque a fonte do poder dele, é isso que Maquiavel está dizendo, ele sabe que o Papa pode morrer a qualquer momento. E que ele precisa pensar em garantir os fundamentos do seu poder antes de sua morte, se quiser assegurar a posse de seus estados. O primeiro fundamento do poder de César Borgia, segundo o interlocutor de Maquiavel, suposto amigo, era sua aliança com o rei francês. E o segundo, seu exército. Somente em terceiro lugar, ele nomeia cidades com as quais o Duque pretende se aliar. E cita somente Bolonha, Ferrara e Mantova. A enumeração desses pontos serve ao amigo para concluir o seguinte, que permanecer no terreno das generalidades é mais pernicioso a seus senhores do que ao Duque. Florença
imagina poder escapar não escavando a posição do... não escavando teoricamente a posição do Duque. O suposto amigo diz, cuidado, isso para o Duque é bom. Por quê? Essa é a crítica que Maquiavel já vinha formulando há algum tempo, que despertara seu descontentamento. Ele sabia que ganhar tempo era a fórmula tradicional da época, fórmula tradicional e levada a sério por Florença, no caso do Duque César Borgia, que isso não trazia benefício algum para a cidade. Evitar de tomar uma decisão não freava as decisões do Duque, apenas as desviava para caminhos que não eram favoráveis a Florença. Deixar de agir podia ter algum efeito na política interna florentina, mas não servia para nada quando se colocavam novos atores em cena. Talvez por isso, Maquiavel guardou sempre uma grande admiração pela capacidade de ação do Duque. Isso que, se ele não tivesse morrido, nós veríamos no Príncipe. Que é isso que até hoje enfim, ao mesmo tempo que nos desgoverna no nosso juízo, né, e nos encanta. O que o Duque nos aguiou? Diz assim, que esse cara sabia agir. Ou, na linguagem que seria constituída depois, ele tinha virtude. Ele vai guardar isso. Né? E mais, mas também ele vai acompanhar o Duque quando ele descobre que mesmo essa capacidade não podia resistir, né, aos poderes da fortuna. E é nesse sentido que Vivante afirma que até em 1515 Maquiavel continua a prestar, eu cito Vivante, né, a virtude constituída pelos dotes viris de energia e de sagacidade desse extraordinário personagem. No sentido inverso, Maquiavel, de novo, aquele Maquiavel de 1502, fez a experiência do caráter nefasto da verdadeira mania florentina de evitar a ação. Nesse momento de sua vida, a temática da virtude ganha cores definidas, enquanto a temática da fortuna, que mais tarde formará o par conceitual fundamental do seu pensamento maduro, permanece fluida e indica apenas a tomada de consciência de que todo movimento na cena política implica um risco para os atores. Eu queria me deter nisso por isso. Veja bem, né, a gente imagina em que momento esse par conceitual se constitui na cabeça de Maquiavel, porque César Borgia, em geral, vai nos dar posteriormente exatamente essa ideia, né? Porque ele é o cara que teve a virtude e que é derrubado pela fortuna. Em 1502 ele é só a virtude. Não há par conceitual em Maquiavel. E isso nos ajuda a compreender. E o problema da virtude pode surgir independente do da fortuna. Ele se cristalizará depois, né, com conceito. Mas aqui não há conceito ainda no sentido que virá depois. Aqui há uma apreensão de uma experiência que você formula por uma linguagem conceitual. O desafio a ser enfrentado por um simples funcionário não era, portanto, apenas o da objetividade dos relatos, como ele anunciou na sua carta do dia 8 de outubro. O desafio era fazer da correspondência um instrumento político eficaz, capaz de levar os florentinos a agir na boa direção. Não se tratava, portanto, de tentar influenciar os poderosos a tomar decisões em conformidade com opiniões pessoais. Tratava-se para Maquiavel de encontrar uma linguagem que os convencesse, aos senhores de Florença, a agir levando em conta a realidade, tal como ele se apresentava para ele nesse segundo patamar. Na linguagem do príncipe, Maquiavel pretendia oferecer os elementos que permitissem aos homens de poder de Florença agir segundo a verdade efetiva das coisas. Mas nesse momento ele não formula isso, ele experimenta isso. Porque o que eu quero sugerir é isso. Quando nós usamos esse termo, da veritas effectuale, nós estamos já no campo da recepção. Nós somos leitores de Maquiavel. Mas é que hoje nós não sabemos isso. Ou seja, existe um conceito que virá a ser formulado
como verità effettuale, né? Mas nós estamos experimentando. E essa verità effettuale parece mais difícil, porque olhando hoje, nós tentamos, né, foi o tema do realismo que surgiu aqui, né, identificar o que quer dizer isso como conceito. Mas há um problema anterior a esse. Como é possível falar das coisas de tal maneira que essa fala seja eficaz? Porque o que Maquiavel constata aqui é a ineficácia da comunicação política. Portanto, nem há como falar de verdade efetiva. Porque isso que ele virá a chamar de verdade efetiva não pode ser atingida nesse segundo nível que nós estamos no Mercúrio. Não tem como chegar a ele apenas. No primeiro, esquece. Então, esse domínio que hoje os fatos, faz um survey e acredita que chegou no real, esquece. Né? No segundo também tem um problema, que é quando você começa a construir uma linguagem. Porque é preciso que essa linguagem se torne linguagem política também. Porque se ela se transformar só em linguagem teórica, essa é a grande decepção. Ela também não passa, ela não volta ao real. Ela pode até fundar um outro real da teoria, mas ela não serve, ela não é ação política. A tentativa, assim, pela boca de um amigo, não era, portanto, fruto de um arrobo criativo, a meu ver, mas sim a expressão de um desalento e da sensação de fracasso que tomava conta de Maquiavel à medida que a fratura entre a realidade e a ação de seus concidadãos aparecia como constitutiva da maneira como concebiam a política e não apenas como resultado de uma falta de informação. A tarefa de informar se agregava àquela de convencer, o que se mostrava muito mais difícil do que ele previra no começo de sua missão. Portanto, Maquiavel, nos meses que passou junto ao Umbu, primeiro faz esse experimento da eficácia da palavra e do seu esforço de compreensão do que acontecia. Mas aqui nós vamos então para o nosso segundo problema. É que eu diria que César Borgia não ajudava em nada. Por que não ajudava em nada? Porque ele se mostrava avaro quando tratava-se de falar sobre os seus planos e mesmo sobre sua visão da política de seu tempo. É isso que depois vai emergir como o tema da dissimulação, que aqui aparece como o tema do silêncio, que fazia parte do comportamento do Duque, que ele não conseguia romper a barreira de silêncio imposta por seu interlocutor. Assim, aos limites existentes na transposição das análises dos acontecimentos para o plano da ação, se acrescia o fato que o terreno da política está longe de se oferecer como um objeto transparente aos olhos do observador. Colado em César Borgia, nós temos que lembrar, gente, que não tinha muito o que fazer, não. Ficava ali andando o dia inteiro. Né? Cidade pequena, ele era guloso, nós sabemos, né, pelos seus biógrafos, né? Mas além, né, também não deviam ter tantas refeições assim. Né? E as refeições eram um momento de coleta de informação. Ou seja, colado em César Borgia, atento aos mínimos detalhes de suas ações, Maquiavel vai paulatinamente descobrindo que não consegue antever claramente suas ações. Talvez pelo fato de que elas não eram totalmente previsíveis. Ele faz aqui a experiência da contingência. Não da contingência aristotélica, não é daí que vai surgir. É que diabos? Ele devia pensar, que é o que eu queria saber, que ele pensava de fato, né? Mas, deixa eu ver, que diabo, bom, mas eu estou aqui colado no cara. Ele já era um sujeito treinado. Ele começara anos antes. Né? Hoje, né, o Anos lembrou que ele, desde bem novo, ele já faz uma crítica a Savonarola, não muito piedosa, estou pensando na carta, não é ao Beck. Quer dizer, não é o sujeito dado ao que depois chamaríamos de posições românticas. Estou colado aqui. Eu tenho uma certa compreensão da política italiana. Que diabos, eu não consigo prever nada desse Duque. Por quê? Essa barreira do silêncio, ela é parte do universo da política e não uma característica meramente psicológica ou psíquica daquele ator. No dia 13 de novembro, essa constatação vem à tona quando ele, depois de ter se desculpado pelo desaparecimento de alguma de suas cartas anteriores, observa o seguinte. Eu cito Maquiavel, portanto nós estamos no dia 13 de novembro.
as coisas não se adivinham. E deve-se compreender que lida com um príncipe que governa a si mesmo. Se não se quer escrever apenas fantasias e sonhos, é aqui que o tema da verdade efetiva está germinando, né? Que se encontrem os fatos. Ótimo, né? Encontramos aqui o veio. E para encontrá-los é preciso tempo. E eu me empenho em despendê-los bem e não em julgá-los fora. Ou seja, não há imediaticidade de fatos. O fato é produzido pelo trabalho da reflexão e não disponível aos olhos, né, ingênuos de um funcionário. Maquiavel compreende a ânsia dos florentinos, doidos para saber o que o Duque vai fazer, mas ele estava justamente vendo, né, que é preciso um longo trabalho de informação e de inteligência para que ele possa compreender algo. Na mesma carta ele responde aos 10. Vossas senhorias querem saber se aqui se pensa mais na paz ou na guerra. Eu respondo que se raciocina muito sobre a paz, mas se fazem preparativos para a guerra. É isso, a linguagem, a política é também o lugar do encobrimento da linguagem. O dito, né? Não existe o dito imediato, não existe o dito em primeira mão. Nós vimos, o mergulho na segunda, a segunda malha exige teoria. Mas a cada vez que eu me aprofundo no real, a comunicação com o primeiro plano se torna mais difícil. O ambiente estava dominado pela tentativa de conciliação de alguns dos desafetos do Duque. Os emissários de Maquiavel iam e vinham, mas nada de concreto parecia sair das muitas conversas e tratativas. Maquiavel acompanha tudo com muita atenção, anota, escreve e no meio introduz de suas reflexões algo, quando ele diz que no balé dos inimigos que se propõem a fazer a paz, diz ele, será superior quem souber enganar melhor o outro. Antes, né, tendo a imaginação do imaginário. Você não penetra. Essa afirmação será premonitória, porque nós vamos ver, né, vai terminar no famoso massacre que César Borgia vai perpetrar dos seus inimigos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, o secretário florentino multiplica seus contatos, conversa com muitos homens de César Borgia, continua a usar as falas do seu amigo para colocar os 10 a par do que estava ocorrendo. Mas nada parece indicar que ele acredite ter desvendado o sentido dos passos dado pelo Duque. Aí, no dia 26 de dezembro, lembre que nós estamos a 2 dias do Natal, ele chega a uma conclusão sobre o caráter do Duque. Aí nós começamos a penetrar isso que eu estou chamando de terceiro nível. Quando você é capaz de formular sobre ele, já numa linguagem teórica. Mas veja o que ele diz. Esse senhor é secretíssimo. Creio que aquilo que falar só é conhecido por ele. Seus primeiros secretários me disseram muitas vezes que ele não comunica jamais coisa alguma, senão quando age. E age quando a necessidade o obriga e não de outra forma. Como penetrar, né, se você está fazendo a experiência da contingência? Nós, na modernidade, vamos solucionar isso, não é verdade? Com as teorias da história. Nós vamos solucionar isso depois fazendo o quê? Introduzindo a ideia de um sentido corrente da história que fará com que esses acontecimentos aqui, iluminados posteriormente, sejam compreendidos. Ou seja, só nos faltou compreender bem a história. Mas daí a gente depois migra para as grandes ideologias, nem precisa, elas resolvem tudo. Nós estamos aqui fazendo a experiência com Maquiavel do inverso da ideologia. Do mergulho da busca pelo saber. Da busca pelo saber. É isso que ele está tentando fazer. Maquiavel reflete sobre o que vê. Procura desesperadamente novas fontes de informação sobre o que estava acontecendo. Mas se depara, aqui o termo é meu naturalmente, com o que eu chamaria de uma barreira epistemológica. Que não é o produto da sua incapacidade cognitiva, mas sim da natureza da ação. Ou seja,
o fato de não ser possível compreender os caminhos do Duque não deriva apenas de sua natureza dissimulada, natureza do Duque, embora ela fosse um fator determinante na maneira como ele agia. Mas não é ela a barreira, mas sim do fato de que toda ação contém um elemento de imprevisibilidade que se esconde nas dobras da linguagem. E é lá que eu não consigo extrair. Se fosse possível associar toda a ação a um cálculo racional, ideia que fez a fortuna de tantos americanos recentes, né? Se fosse possível associar toda a ação a um cálculo racional dos atores envolvidos, o silêncio seria apenas a forma exterior da apresentação do governante ao mundo. Mas mesmo se ele pode ser apenas uma simulação, o silêncio revela um aspecto gnoseológico fundamental, qual seja, que não existe para o observador ou para o analista, como eu e vocês aqui infiltrados naquela corte, junto com Maquiavel, não existe um caminho que permita desvelar as tramas do real pelo descobrimento de sua ordenação interna a priori. Isso não quer dizer que as ações são frutos do puro acaso ou do comportamento irracional dos atores, mas sim que essa lógica só pode ser apreendida a posteriori. Naquele momento, o silêncio do Duque interessava menos por mostrar um traço da sua personalidade e mais por assinalar um limite para a compreensão do mundo das ações quando se analisa de perto os acontecimentos presentes. Por isso, não há como estabelecer uma linha sem corte entre as cartas de 1502 e o texto maduro de 1513. É claro que é a mesma pessoa, mas essa ideia da causalidade das ideias é isso que eu fiquei tentado a dizer que não existe. É por isso que eu matei Maquiavel em 1512 aqui com vocês hoje. Porque aqui, o que eu estou pretendendo fazer? Claro, vocês podem perfeitamente, né? Devem fazer, olha, não, isso não está funcionando. Né? Mas eu não quero deduzir nada das cartas que esteja no Príncipe. Não é a linguagem do Príncipe, não são os conceitos do Príncipe. Talvez Sambô tenha razão, há uma gênese aqui, óbvio, mas aí nós já somos universitários, historiadores, filósofos, cientistas políticos, investigando. Em 1502, que não terá sequência, não é possível, né, recuperar esses temas. Nós estamos no coração da investigação. Coração mesmo que Maquiavel continua lá jantando todo dia com aquelas pestes. Portanto, ao mesmo tempo, os poderes da fortuna ainda não se mostraram totalmente, mas despontam no horizonte de um universo cujas regras não se conhecem inteiramente, senão depois de consumadas as ações. Vejam que o encontro com o problema da fortuna e da virtude não se dá na mesma região. Maquiavel encontra a virtude de um lado e encontra a fortuna no silêncio, na imprevisibilidade que o silêncio fazia emergir na cena pública. Bom, a gente sabe bastante bem hoje o que ocorreu na Itália no final de 1502, no mês de 1503, quando César Borgia massacrou seus oponentes depois de tê-los enganado com palavras amenas e promessas generosas de reconciliação. Vamos deixar, eu não vou entrar nisso, sobre o modo usado pelo Duque Valentino para matar, citando um texto que nós conhecemos, Vitelloso, Oliveroso, enfim, mata todo mundo que ele pôde. Vamos voltar, no entanto, veja bem, nós sabemos o que Maquiavel descreve. Vamos voltar para então, noite do dia 1º de janeiro de 1503. Aparentemente não se comemorava Réveillon como na praia de Copacabana nessa época. Maquiavel é chamado, uma noite de 1º de janeiro, ele é chamado por César Borgia, por volta das 2 da manhã. Vai lá, vem cá. Um semblante alegre. César Borgia conta o final de sua ação fulminante e pede que Maquiavel compartilhe os seus sentimentos com os governantes de Florença. Pois, segundo ele, a morte de inimigos comuns era motivo para comemoração. Mais uma vez, ele pede, então,
que o secretário envie um pedido formal de aliança entre as partes, chegando a solicitar, alguns dias depois, que a cidade enviasse um embaixador de verdade, com plenos poderes, para concluir um acordo. César Borgia sabe perfeitamente que Maquiavel, de quem ele gostava, aparentemente, mas era um funcionário. Fala, não, então vamos fazer um acordo. A missão do nosso pensador, que não era um pensador, do nosso funcionário, estava chegando ao fim. Mas ele ainda teve tempo, no dia 14 de janeiro de 1503, de traçar um perfil com sabor literário do homem que havia desafiado o duque, Florença e até mesmo o rei de França. E aqui ele vai então descrever como caiu Viteloso. Nós temos que lembrar que nós não estamos conversando sobre ninguém lá muito calmo, hein, gente? Nós estamos conversando, né, sobre atores políticos violentos. O que Maquiavel diz de Viteloso? Viteloso veio sobre uma mula, desarmado, com uma camisa ajustada, negra e gasta. Por cima tinha uma capa preta, com forro verde. Nada que a marinha italiana teria aceito. Quem o visse assim, não poderia jamais imaginar que era esse o homem que por 2 vezes nesse ano tinha tentado expulsar o rei da França da Itália. Seu rosto estava pálido e atônito, o que mostrava facilmente sua morte próxima para os que o viram. Se voltarmos o olhar novamente para o capítulo 7 do Príncipe, vamos ver que a imagem, como a imagem do homem de virtude, na verdade, foi sendo construída aos poucos. E como vai ganhando contorno a ideia de uma contraposição entre a capacidade de ação e a fortuna. A maneira como ele descreve Viteloso mostra muito mais um procedimento literário de como os exemplos serão essenciais mais tarde para Maquiavel. Ele está aprendendo aqui com ele mesmo a construir exemplos e casos exemplares. Ele forjava um estilo. Ao forçar os traços de um homem derrotado, ao expandir o alcance dos atos de César Borgia, nesse momento Maquiavel vai criando os instrumentos conceituais, as imagens e os exemplos de que precisará mais tarde. Chama a atenção que poucos dias depois do massacre, Maquiavel já consegue se distanciar um pouco dos acontecimentos, contando-os em um tom que reforça certos traços e apaga outros. Para quê? Sempre a busca da linguagem política, para produzir o efeito que desejava de contraposição entre 2 formas de agir e de 2 destinos diferentes que se separavam ao cabo de um embate que havia parecido indeciso ao longo dos últimos meses. É pouco provável, gente, que de fato Viteloso parecesse morto naquele dia. Talvez tivesse o semblante preocupado, mas fica evidente que Maquiavel já começara a construir um procedimento discursivo. É isso que está em jogo. Para mostrar o que distanciava o ator eficaz do ator moral. Mesmo sabendo que os inimigos do Duque haviam sido mortos de sangue frio, ele não levanta em momento algum um problema moral que esse ato suscitava. É isso que me interessa. Ele não escreve horrorizado para a senhoria. Ele escreve mostrando e tentando mais uma vez construir a imagem do Duque. O terceiro nível é onde ele passa a operar. Ele quer compreender e quer fazer essa linguagem chegar de volta a tudo. Para ele, o mais importante é a narrativa do que ocorreu e a tentativa de compreender os fios da trama que levaram aos desfechos que o surpreenderam. Na noite do dia 1º de janeiro, não foi isso que ele experimentou. Depois de muito esforço para entender o Duque, ele se deparou com uma ação que não previu. E que, mais importante ainda, não tinha como prever. Maquiavel podia se sentir frustrado por não ter podido antecipar os movimentos daquele personagem extraordinário que nos meses anteriores havia suscitado sua admiração. Mas foi a dimensão fundante de toda a ação política que parece tê-lo tocado. Nesse sentido, foi essencial ouvir o Duque reclamar a amizade de Florença, dessa vez num tom alegre e levemente provocador. Nós estamos falando da noite em que ele já havia assassinado as pessoas. Algumas semanas antes, a mesma demanda
ou seja, de aliança com Florença, parecia denunciar a fragilidade da posição do duque. A capacidade de intervir do Valentino se mostrou decisiva para mudar o panorama da política italiana e para conferir às suas palavras um outro significado. Tomadas nelas mesmas, suas palavras eram as mesmas. Mas o que Maquiavel experimentava era o fato de que discursos só são compreensíveis quando inseridos no contexto político no qual são proferidos e nos efeitos que provocam nos participantes da cena pública. O secretário Florentino, eu já concluo, experimentou nesses meses os limites da palavra e do esforço de compreensão do real. Isso não o conduziu a despertar, a desesperar de um encontro, de um discurso teórico coerente sobre a política, do ponto de vista daquele que a testemunha. O príncipe, mais tarde, talvez, vai mostrar esse encontro quando ele se torna teoria plenamente. Esse primeiro momento forçou na direção de uma concepção do que era o objeto do pensador político, que se empenhava em seguir os meandros das ações, mas não podia pretender não ser surpreendido por elas. A racionalidade da política parecia permitir seguir seus fios até os limites da contingência, que era tão constitutiva do mundo em comum dos homens, quanto aquilo que nós podemos dizer das suas constantes, para usar uma linguagem da ciência política atual. Essa maneira de ver as coisas permitiu Maquiavel tratar mais tarde César Borgia como um exemplo, mas não como um mito ou mesmo um ideal. Um ano depois, quando a morte de seu pai e sua má fortuna vão determinar sua queda, Maquiavel não vai deixar de admirá-lo, mas terá a oportunidade rara de poder assistir à queda de um homem de virtude que agora experimentava os golpes da fortuna. As experiências das coisas modernas, agora lá, quando ele vai anunciá-las lá no começo do Príncipe, ia tecendo aos poucos o pano de fundo sobre o qual, e aqui a gente ressuscita Maquiavel, iria, se reergueria mais tarde a sua obra revolucionária. Obrigado pela atenção, desculpe o tempo. Muito obrigada, Newton, pela sua excelente fala. Eu passo agora as perguntas. Qual o seu nome? Meu? Bruno. Bruno. Professor, eu desculpa pela simplicidade da pergunta, mas eu vejo que é uma questão que sempre nas suas aulas, para mim, estava de fundo, que é a relação entre a filosofia e a vida, né? Assim, e mais uma vez, pela sua fala, né, do Maquiavel antes do Príncipe, essa figura, então, do Maquiavel, secretário, do Maquiavel que vive, e também junto com o Maquiavel filósofo, ela se põe mais uma vez. Minha pergunta é um tanto quanto genérica, que a gente discute por isso. A relação para você, como você vê essa relação entre a vida e a filosofia? Para respondê-la de forma responsável, eu teria que voltar para a ativa, né, para dar aula. Assim, eu acho que menos pretensiosamente, né, do que responder de fato a sua pergunta, o que eu acho interessante é surpreender, isso que eu tentei fazer muito modestamente aqui, surpreender esse encontro do desejo de pensamento com a vida. É isso. E o que isso resolve, assim, nessa direção do que você está falando, né? É um pouco assim, retirar também a prática da filosofia da ideia que ela pode circular em torno dela mesma, que ela é objeto dela mesma o tempo todo. É claro que há um nível, para elaborar conceitos, você precisa, né, policiar a sua logicidade, precisa policiar a coerência, mas que há algo que precisa do contato com a vida para que o conceito possa dizer algo. E como eu tentei mostrar aqui com o Maquiavel, isso é mais difícil do que parece. Ou seja, o que eu quero dizer, pelo menos no terreno da política? Que a dificuldade que sentimos em falar para o outro, que é isso que a gente... O outro aqui, né? Veja bem, gente, nós estamos falando de Florença. Não tinha ninguém bobo nesse Conselho dos 10, não. É tudo, né? Tudo gente, cobra criada. Então eu acho que na verdade é um desafio chegar. Porque senão, também não é a superfície do vivido que me faz imediatamente pensar.
Como a gente viu com Maquiavel, na superfície do vivido você tem o vivido só. Eu acho que esse jogo entre o conceito e a vida é que me interessa. Porque isso é trabalho. Isso é trabalho, isso não se dá. Não tem fato e conceito que emerge imediatamente por olhar. Não existe isso. Conceito é trabalho. E trabalho em cima da vida. Porque senão também a gente começa a circular, digamos assim, num jogo interno, mas que vai afundando, eu diria, na lama. Se perde completamente. Às vezes hoje a gente tem a impressão que a pergunta é, mas sobre o que nós estamos falando mesmo? E eu acho que um pensador como Maquiavel é interessante porque ele não nos permite essa brincadeira. Não só ele, vários outros pensadores, principalmente. Eu acho que o fascinante é um pouco isso, primeiro, não aceitar que há fatos que se transformam em conceitos de imediato e que conceito é trabalho em cima da vida. Stefano? Sì, molto obrigado per questa palestra molto appassionata e interessante. E io volevo porre una domanda o un problema, per così dire, sull'inizio proprio della tua, perché il resto è assolutamente bello, condiviso. Quando hai detto che appunto, la genialità di Machiavelli come in qualche modo colui che mette a fuoco le origini, l'inizio del pensiero politico moderno. E appunto, e vorrei rifarmi proprio a quella frase con cui hai iniziato, l'esperienza delle cose moderne. No? Sì. Moderno, sai, viene da modus, che indica esattamente lo scorrere del tempo contrapposta alla dimensione, potremmo dire, dell'eternità o della sempiternità, no? Cioè, quindi lì c'è effettivamente, io credo che lì Machiavelli pone, potremmo dire, pone la domanda, la domanda la domanda della politica moderna, cioè come fare a costruire una politica quando non c'è più il modello eterno dell'armonia greca e poi soprattutto cristiano medievale. Credo al tempo stesso però che la modernità abbia dato risposte che per molti versi hanno cercato di neutralizzare la radicalità della domanda di Machiavelli. Cioè abbiamo cercato in qualche modo di ricostruire con altri strumenti una scienza che un sapere della politica che appunto come dire fuggisse alla vera questione della contingenza, che riproducesse una dimensione artificiale, penso ovviamente a Hobbes, dell'eternità. Quindi sì, Machiavelli sicuramente pone la questione della modernità, ma per certi versi mi verrebbe da dire molta parte del pensiero politico della modernità cerca disperatamente di sfuggire alla domanda che pone Machiavelli. Non legge le lettere di Machiavelli e legge magari proprio invece Machiavelli come il teorico, sì, che lui non è e non vuole mai essere. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, perché è questo, no? Machiavelli ha creato qualcosa da un punto di vista teorico, ma ha fatto prima l'esperienza delle cose, e per questo sa che non c'è una teoria dell'universale, non esiste questo, non c'è il cosmos, non c'è più Dio. Credevo o non credevi in Dio, io me ne frego di questo, e lui se ne fregava anche, ma l'importante veramente è questo: ha creato un modo di pensare la politica diverso da quello che si faceva prima, ma sono d'accordo, diverso anche da quello che facciamo noi oggi. Traduzir, no? Ma sono d'accordo.
Newton foi uma exposição magnífica, agudíssima e, sobretudo, tocou num ponto que é o seguinte: eu estou com uma espécie de dilema à minha comunicação da manhã em gastar 5 páginas a destruir o modo de ler Maquiavel hoje. E tu exemplificaste a bondade e a positividade da destruição das leituras projetivas de Maquiavel com essa suspensão ao époque. Não conhecemos o Príncipe, não conhecemos os Discorsi. Vamos ver esta cronologia e vamos visitar Maquiavel a aprender no laboratório prático da política. Como é que ele se vai formando? Como é que chega ao ponto de poder formular isto em 1513? Ora, hoje, como tu sabes, melhor que eu, os quadros de leitura de Maquiavel são de tal forma projetivos, ou seja, no sentido doentio da psicanálise, em que projetamos os nossos problemas, as nossas emoções, os nossos sentimentos que achamos revoltantes, ou angustiantes, ou impossíveis de assumir no passado. E, portanto, essa leitura é completamente inútil para mim. E, portanto, foi uma bênção estar a ouvir-te. Porque, quer dizer, aprendi. E isso é o mais importante. Porque, bem, não quero perder. Porque isto é que é interessante nestes encontros, é a aprendizagem, o debate. E, de facto, ensinaste-nos aqui a ver Maquiavel como um work in progress. E até mesmo, se eu fosse o Strauss, diria que foi de tal modo coincidente o facto de tu teres feito morrer, vai dar retro Satanás, Maquiavel, com a idade de Cristo, 33 anos, pouco mais ou menos, e portanto acertaste em cheio cabalisticamente na apreensão do Maquiavel. Mas há aqui uma coisa, há várias, ficávamos aqui 2 horas a falar, mas pronto, eu tenho que ir ao ponto. Há uma coisa que disseste, quase todas, que me... Quer dizer, o Duque, o lado esfíngico, o lado inaparente, o facto de, em bom português, o secretário, o reles funcionário, não conseguir tirar nabos da púcara àquela esfinge, faz com que Maquiavel aprenda. E é esse Maquiavel a aprender que tu nos devolveste com a tua lição, que é magnífico. Aprendo mais do que a ler livros do McCorky ou do Michel Vater, porque isso é historicização e o anacronismo. Quer dizer, Maquiavel e nós. Não, como diz o outro. Hoje é nós e Maquiavel. Quer dizer, não, quer dizer, temos que procurar em Maquiavel as condições da nossa própria inactualidade, como diz Nietzsche, não é? Quer dizer, a tal intemporalidade ou universalidade de que tu falavas no Chapeau. Para além da pessoa indecifrável do Duque, está aquilo que veio mais tarde a ser a verdade efetiva da coisa. Mas na altura não era. E isso é que eu aprendi muito. Portanto, só dizer-te uma coisa. Uma vez escrevi um texto sobre Maquiavel e a aparência. Bom, então, eu comparava com o anacronismo. Estou sempre a criticar o anacronismo, e eu fiz o mesmo, que era usar o Louis Ferdinand Céline, que para mim é o maior escritor de língua francesa do século XX, nem Marcel Proust, nem nada, e o Céline era gago, ia falar, era toda uma curiosidade. E como tu sabes, a genialidade dele como romancista foi transpor o argot, o falado, para o escrito. Portanto, isso, c'est un grand boulot, n'est-ce pas? Como ele próprio dizia. Então, ele tem uma metáfora que uma vez é entrevistado em 1958 pela rádio suíça, não sei o quê, e alguém pergunta, onde é que está a novidade do seu estilo? Isto a propósito do poder de formulação de Maquiavel, da incisão, da captura, em poucas palavras. E ele diz assim, bon, mon style, n'est-ce pas? C'est un grand boulot. Je ne suis pas un homme de message. Je ne suis pas un homme d'idées, n'est-ce pas? Il y a des encyclopédies, ils sont pleins d'idées, mais je ne suis pas un homme d'idées, je suis un homme de style. Voilà. E então ele dizia assim, aquilo é fabuloso. E dizia assim, bom, você imagina,
eu sou um homem de estilo. E não ponho a imitar o Anatole France e todos esses tipos que não dizem nada de novo, não é? Essa linguagem está morta. Falam como nas discursatas do Parlamento. Tudo isso é uma merda, eu não estou nada interessado nisso. E, portanto, e ele diz assim, o meu estilo eu vou dizer como é. Se você quiser que uma bengala quebrada, que uma bengala pareça direita na água, tem que a quebrar primeiro. E vá lá, e depois diz assim, até agora nadou-se de bruços. C'est pas estilo. Mais voilà, c'est un peu comme les sports, non? On a inventé le crawl, et le crawl a détrôné. E o Maquiavel inventou o crawl. Sim. Porque aquela linguagem dos juristas e do direito natural, isso levou uma sapatada incrível, nunca mais se endireitou. E, portanto, o que tu nos mostraste é extraordinário. E, portanto, essa ideia de discursar quando se age, não é? Portanto, só se conhece o sentido da ação uma vez ela concluída, deveria levar-nos a ser mais modestos quando estamos a interpretar a nossa atualidade com as receitas de Maquiavel. Enfim, Obrigado. não tenho nada para contar. Obrigado pelas observações. E eu concordo com o que você está dizendo, a modéstia é isso mesmo, né? Porque nós ficamos tentando fazer cálculos e cálculos e cálculos. Talvez seja mais sensato, assim, um pouco a experiência pessoal que eu saio Experir é passar por um perigo. Ele foi levado pela mão do Duque. Experir significa passar por um perigo. Não tenho a certeza de nada. Experimentar é passar por um perigo, não é? Exatamente. Fazer a experiência. E uma coisa talvez modesta que a gente possa concluir, eu sempre me toca nesses estudos sobre isso, bom, se esse homem que era infinitamente mais inteligente do que eu não conseguiu deduzir, por que eu tenho que deduzir? Em que sentido? Deve haver algo aí que diz respeito à natureza da construção do saber, porque o saber, insisto, é construção. Deve ter algo aí que não há essa apreensão imediata. E nós somos atormentados, e nos atormentamos com a ideia de que nos cabe uma apreensão imediata do sentido. Fora da ideologia, a ideologia é o conforto da apreensão imediata e falsa do real. Mas, do ponto de vista do saber, não há apreensão imediata do real. Professor, desculpa. Pergunta de aluno. Estou vendo a sua palestra, que é realmente fascinante a gente querer acompanhar como é que nasce o pensamento do gênio, como é que essa coisa pode. Eu sempre tive para mim que a virtude, que te agradeço esses conhecimentos, era uma resposta por tudo. Exatamente. Então eu acho que hoje você elucidou assim, bastante claramente. E o conhecimento também se cataliza, né? E isso eu achei assim. Eu sempre achei que era quase um par dialético, né? Se pudesse falar dessa maneira, né? Um colado. O Maquiavel percebeu, né? Nessa vivência dele, num primeiro momento e depois, muito tempo depois, desse primeiro momento. Bom, então não é pergunta, é muito obrigado. Obrigado a você, Nádia. É muito breve. Professor, nos 13 anos e meio da chancelaria, o senhor acredita que houve um desenvolvimento, de certa forma, da escrita, da pena do Maquiavel, mas que isso eu não posso dizer que está mais próximo do conceitual que ele forjou depois do exílio? Seria inocente eu imaginar uma progressão de desenvolvimento conceitual? Só esse ponto que eu, se eu puder só... Eu acho, quer dizer, eu acho que é difícil responder essa pergunta se nós... É claro, se a gente tomar o ponto de vista da gênese, você pode ir identificando o surgimento, né, e o caminho de conceitos, de linguagem, você pode perfeitamente tomar esse ponto de vista. O que eu acho que a gente deve apenas suspender não é a ideia que não há gênese, porque há gênese, aí a gente está diante de uma pessoa concreta, afinal, né? Agora, é que haja causalidade restrita entre o que será expresso em 1513 e etapas anteriores. Não é também uma construção lógica em que você vai botando, né, digamos assim. Por quê? Porque o que a gente tem antes de 1513 é a experiência.
Agora, é claro que ela vai se tornando, como por exemplo, quando morre Alexandre VI, o César Borgia é pego, né, totalmente desprovido, a experiência da fortuna se faz pela experiência. Mas, pô, até, assim, se fosse aqui em Minas, nós diríamos, puxa, mas até ele caiu. Né? Então, nesse sentido, é óbvio que a questão da fortuna naquele momento é, digamos, é guindada a uma posição, vai chamar a atenção, e a gente vê reaparecer nos textos a preocupação com essa incerteza. Tá? Então, eu acho que é possível sim fazer Gênesis, é possível falar de Gênesis, desde que não introduzamos, a meu ver, uma categoria de causalidade interna em que essas experiências necessariamente vão dar naquela obra. A obra, ela é a obra nela mesma. Nós temos a obra, podemos investigar, mas eu acho que tem um momento da passagem, digamos, interna mesmo, em que a obra se torna obra, que é inapreensível. É isso que eu fico doido para aprender, é inapreensível. Por mais que a gente tente chegar perto, tem um momento em que há uma desconexão. E que ela... É sempre uma obra em aberto. Isso. Não é nem só da obra em aberto, é uma vida em processo. E a obra, quando ela surge, ela se torna obra para o outro. O que nós sabemos do príncipe hoje, né? É claro, por isso que eu disse, é um exercício que eu tentei fazer, né? É simplesmente um exercício mental, uma experiência mental. Porque, evidentemente, nós todos aqui lemos o príncipe. Então, em tendo lido o príncipe, é só mesmo uma experiência mental. Porque nós ficamos, né, quando você fala da simulação e de simulação, imediatamente você vê, mas o exercício que a gente tem que fazer, peraí, ele não fala de simulação, ele fala de silêncio. É outra coisa. É óbvio que, né, depois a gente pode, e não tem nada de errado nisso, tá? Mas acho que não tem essa apreensão causal da Gênese. Isso produziu isso, então... E que cá entre nós, em biografia de intelectual, é ótimo, né? Porque a gente acha que entendeu. Né? Eu estava brincando com eu disse antes, que eu agora, né, eu tenho muita admiração por esse economista francês, pensador, Thomas Piketty. Como naturalmente eu não posso rivalizar com ele, eu fiquei, bom, eu tenho que, então, quem sabe eu melhoro a minha inteligência. Então o que eu vi? Que eu vi um vídeo dele, ele é gordinho. Então eu passei a partir disso comer bastante mais para ver se eu fico tão gordinho quanto ele, quem sabe eu fico também tão inteligente. Mas é óbvio que só pode, veja, é isso, quer dizer, essa é a causalidade que não existe. Porque evidente eu não vou ficar tão inteligente quanto o Piketty, e certamente não é porque ele é gordinho. Mas eu estou brincando com isso, a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma brincadeira de superfície. Mas é porque essa mesma brincadeira pode ser feita, João, de maneira muito sofisticada. Né? De inventar relações e tecer, digamos, né, correlações, sobretudo, que tem pulos lógicos interiores. A minha tem um pulo evidente. Né? Então, mas no caso, porque é uma brincadeira, mas eu temo que essa reconstituição das biografias intelectuais introduzam numa vida complexa e de exploração complexa do real uma causalidade que não existe. Eu só queria fazer um comentário, depois de uma provocação. É o seguinte, o Sasso, no último escrito, ele coloca também essa questão de que Maquiavel ele se constrói desde jovem, o seu conhecimento, tanto é que ele começa o texto falando daquilo que eu estudei e daquilo que eu vivi. Né? Mas, em compensação, alguns autores também falam que Maquiavel está se indicando no príncipe como sendo ele o príncipe ideal, né? Ou seja, por ter a vivência e por ter o conhecimento. Mas como ele não pode dizer que ele é o príncipe, ele induz o príncipe a ser como ele seria. Né? Queria saber se o senhor acha que realmente existe essa frustração de Maquiavel por ter conhecimento prático. Né? E por fim, a provocação é, a gente vê em Marx o jovem Marx e o Marx maduro. E Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein e o segundo. O senhor acha que seria o caso de pensar em primeiro Maquiavel e o segundo? Eu acho que são criações que podem ser úteis, tanto para o biógrafo quanto para o estudioso do pensador, mas é preciso notar, né, que são criações posteriores. A dinâmica interna não tem isso. Quanto a Maquiavel querer ser o príncipe, veja bem, eu acho que no pensamento político, a ideia de que a teoria possa influenciar a ação é um sonho, digamos, universal. Daí que ela consiga
eu tentei fazer a experiência hoje com vocês da dificuldade. Agora, biograficamente, Maquiavel era inteligente demais para não saber que não tinha a menor possibilidade dele se transformar num príncipe. Ele não era nem embaixador. É preciso lembrar que trata-se de uma pessoa inserida no real. Você entende? Quer dizer, então imaginar que Maquiavel pudesse se colocar no lugar do grande ator, ele não seria Maquiavel. Agora, o que é interessante é pensar que quem faz teoria política todos nós temos lá um certo sonho, né, de que a linguagem que nós manipulamos, muitas vezes depois de muito esforço, possa se comunicar com o real. Então, que Maquiavel gostaria de ser ouvido, claro, mas ele gostaria de ser ouvido, ele era pretensioso, desde jovem, o Ames hoje mostrou. Quer dizer, a primeira carta que a gente conhece, que ele escreve sobre o Savonarola, ele já desce o pau no Savonarola. Você tem que lembrar que é um rapaz de 20 anos falando mal, mas muito mal de um sujeito porreta. Né? Então, assim, isso assim, queria ser príncipe, não, que no sentido literal, isso parece que não tem nenhum suporte biográfico. Nenhum, zero. Sabe assim? Que agora que ele queria ser ouvido, sim. Tanto é que ele escreveu. Quando a gente escreve, a gente quer ser ouvido. Todos nós. Né? Maquiavel, nesse sentido, por que ele não gosta? Vamos passar então para a nossa última pergunta. Na verdade, só a gente sempre conversa sobre o parlamento, né? Me chamou a atenção essa questão do silêncio, não só como a imprevisibilidade da ação, mas como a ação em si. Claro. Né? Porque, por exemplo, as leis são aprovadas no parlamento pelo silêncio. Quem concorda permanece como se encontra, todo mundo calado aprovado. Né? Então, essa percepção do silêncio como ação me chamou muita atenção e não tem no príncipe, assim. Ele vai transpor para um outro nível, mas essa ideia ele aprende naquele momento. O que esse cara não fala? Eu sou tão esperto e ele não fala nada comigo. Você tem toda a razão, é a ação. O silêncio como ação. O Duque está agindo. O Duque, ele sabe que o silêncio dele é uma condição para uma ação futura. Se ele tivesse o tempo, vou pegar esses caras, vou não sei o que, a ação futura dele de enganá-los teria sido impossível. O silêncio é a ação. Na política, como você bem lembrou, no parlamento mais ainda. E basta ficar quieto para muitas leis serem aprovadas. Você trabalha nesse... Você sabe muito bem que muitas leis são aprovadas exatamente nessa camada do silêncio. Não precisa transformar em linguagem. Bom, gente, eu vou encerrar então, já estamos sinalizando aqui na janela. Queria agradecer a presença de todos, a presença do Newton e avisar, né, que teremos em breve, logo depois de um intervalinho, o lançamento do livro As Faces de Maquiavel, que é o livro referente ao segundo colóquio, organizado pelo Gabriel e pelo Elton, em tempo recorde. Ficou um livro belíssimo, então a gente... Né, tem um intervalo ali fora? Alguma coisa? Sei, como eu disse, eu sou convidado aqui nessa casa. Me parece que vai ser o lançamento ou aqui ou ali fora, então ainda não sabemos, não sei. Mas a gente encerra aqui para passar logo na sequência ao lançamento. Muito obrigada, professor, mais uma vez.